só para renovar as gerações, um déficit de cerca de 60 mil bebés por ano. Em 2009, pela primeira vez, nasceram menos de 100 mil bebés em Portugal. 98 mil, 99 mil, se a memória não falha. Nós precisamos, não é para aumentar, é para manter o nível geracional 160 mil bebés por ano. Isso resulta de haver menos nascimentos e de os nascimentos surgirem mais tarde na mulher em idade fértil. Evidentemente que temos depois outros fatores que compensam parcialmente isto e alguns que significam grande avanço civilizacional, como é a taxa de mortalidade infantil. Em 1930 morriam 70 em cada 1000 nado-vivos, ou seja, crianças até 1 ano de idade. Eu certamente estou cá quase por acaso, não é? Hoje morrem 3, qualquer coisa bebés em cada 1000 crianças que nascem. Isso é um avanço, nós geralmente costumamos só dizer mal das coisas do nosso país, essa é uma coisa absolutamente notável, vertiginosa no sentido positivo. E depois também há a questão da imigração. Mas a questão da imigração é sempre uma questão de analgésico, entre aspas, não é uma questão de antibiótico para o futuro dos sistemas sociais. Isto é, digamos, lá de mal. Depois, a demografia impende sobre o Estado Social por uma razão muito boa. Uma razão de grande progresso social, mas obviamente uma razão terrível para os sistemas sociais, que é viver-se muito mais tempo. Hoje, a esperança média de vida, quando a pessoa se reforma por volta dos 65 anos, aproxima-se já muito dos 20 anos, está em 18 anos qualquer coisa. Quando há 40, 50 anos estava em 7 ou 8. Ou seja, eu, por exemplo, fui Ministro da Segurança Social em 2002 a 2004, eu gostaria de ter sido em 1970, porque as pessoas reformavam-se aos 65 e morriam aos 67. Portanto, era uma maravilha, não é? Era só entrar dinheiro e não sei quase nenhum. Mas hoje é o contrário. Portanto, temos os pratos da balança completamente desarticulados. Os mesmos ativos, em termos globais, mesmo no sentido numérico, muito mais pessoas a depender do Estado Social. Isto só se resolve se os mesmos ativos produzirem mais e se a taxa de aumento da produtividade for superior à degradação da taxa de dependência entre ativos e inativos. É uma equação muito simples. E esta é que é a verdadeira reforma dos sistemas sociais. Tudo o resto são coisas interessantes, mas paramétricas, não sistémicas. Esta é a verdadeira reforma sistémica que nós temos, em meu entender, no nosso país. Porque reparem bem, os contratos, sobretudo da Segurança Social, também de algum modo da saúde, embora da saúde se façam menos cálculos no longo prazo, não é? Os sistemas baseiam-se naquilo, um sistema de repartição, ou seja, um contrato trigeracional. No fundo, nós temos 3 gerações. A geração que trabalha porque está a financiar sobretudo os rendimentos, as pensões, digamos assim, das pessoas que já deixaram de trabalhar, na expectativa legítima de que a próxima geração, aquela que ainda está a nascer, ou que está a estudar, ou que está ainda a crianças e jovens, venham depois a financiar as nossas pensões quando nós já estivermos inativos reformados. Portanto, isto é um contrato trigeracional que está a ser posto em causa por uma razão, repito, demográfica, por uma grande escassez de elasticidade e de rendimento das economias. Basta dizer que no século XXI ainda não tivemos uma taxa de aumento do PIB superior a 2%. Estamos com um crescimento médio na década de 0,8%, 0,9% do PIB. Por exemplo, os estudos que foram feitos, bem, certamente, de projeção das possibilidades da segurança social a 30, 40 anos, têm, entre outros aspectos subjacentes, um crescimento médio do PIB de 2% ao ano, que obviamente está completamente posto em causa, não é? E, portanto, essa é que é a questão do futuro. Portanto, os ingleses, como sabem, chamam esse sistema de distribuição o pay as you go, que é pagar à medida que as coisas acontecem, que as pessoas reformam. Há quem diga que o pay devia ser pray as you go. Eu até acrescento pray, já agora para ligar a questão da fé, que também é importante, com a questão do crescimento, pray as you grow. Quer dizer, então é que a equação estará, em meu entender, completamente resolvida. Olhando para o relógio, só mais duas ou três questões que eu gostaria de dizer. Uma questão também ao nível de reinventar o Estado Social no novo contrato social é dizer à sociedade que acabou o hipermercado social. Do tudo para todos, dos direitos para toda a gente, porque o Estado é uma entidade mítica que as pessoas, há de facto pouca. Anatole France, aliás, teve uma frase que ficou célebre, que eu gosto muito de citar. Ele dizia que a imprevidência dos povos é infinita, e o nosso caso é relativamente.
Mas ele acrescentava, a imprevidência dos povos é infinita, mas a dos governos é legal. Por isso é que qualquer dia, aliás, eu ouço muitas vezes grandes louvores a reformas da segurança social e do sistema de saúde, por exemplo, dizendo que foram reformas excelentes porque diminuiu as pensões, diminuiu a forma de cálculo das pensões, diminuiu os abonos. Bem, eu acho que a melhor das reformas nesse contexto é no dia em que o Estado, de facto, garante tudo porque já não paga nada. Portanto, nós não podemos conformarmos com esta visão estritamente orçamentista, naturalmente, mas, e que é compreensível num determinado contexto, mas de facto, por isso é que é interessante esta temática, temos que encontrar formas de contratualização entre o Estado e a sociedade, de familiarização da aproximação às grandes questões sociais, que de facto hoje em dia tem que ser feita. A doutora Margarida Neto acentuava muito bem na sua introdução a questão do abono de família. Independentemente de nós concordarmos ou discordarmos, cada um tem a sua legítima e natural posição, o que eu acho negativo, simbolicamente, no corte drástico e nas medidas drásticas sobre o abono de família, que verdadeiramente deixou de ser uma prestação de segurança social para ser uma prestação assistencial altamente seletiva, que é um drama, porque é das primeiras prestações dos sistemas sociais, não é? O que eu acho mais desagradável do ponto de vista simbólico foi ter-se escolhido uma prestação que tem a ver com as questões fundamentais da nossa dificuldade do Estado Social, que é desde logo a natalidade, que é o nascimento de crianças, que é o apoio às famílias mais carenciadas. Quer dizer, há aqui de facto... Isto tem que ser visto não apenas porque se tem que cortar, porque há várias maneiras de cortar, mas também o que é que isso significa de negativo na perspectiva do futuro. Outro ponto que me parece importante é o que eu... que aliás tem a ver com isto que acabei de referir, não é? Há um pouco a ideia de muitas vezes separar o Estado Social de todo o resto do Estado. E é o que eu talvez critique mais, se me permita, embora estou absolutamente consciente que é sempre um exercício muito difícil para quem está a governar, mas o que eu mais critico nestes PECs que temos tido é a prevalência para os cortes do Estado Social em relação a tudo o resto. É mesmo a única crítica que faço. Porque eu sei que tem que se cortar, tem que haver, há problemas. Ou melhor, faço esta crítica e faço a outra, que é não perceber a questão estratégica de alguns cortes, como o caso da natalidade, ou como o caso, por exemplo, de aumentar a tributação sobre a poupança, etc. Não é? Bem, mas o que é que eu quero dizer com isto? É que o Estado Social não é uma entidade à parte de todo o Estado. Tem que haver coerência. Ou seja, nós não podemos dizer às crianças de hoje, aos jovens de hoje, olhem, vocês daqui a 40 anos, daqui a 30 anos, não vão ter as pensões que eu vou ter hoje. E é verdade. Porque não há dinheiro. E ao mesmo tempo, ao lado, alguém dizer, bem, temos que fazer grandes investimentos que vão ser pagos daqui exatamente aos mesmos 30, 40 anos e para isso já há dinheiro. Quer dizer, a política é a arte da escolha. A sociedade tem que escolher o que é que quer mais. Se quer ter mais, eu vou agora às expressões tradicionais, mas podem ser outras, não é? Se quer ter 5 TGVs, 15 autoestradas, ou se quer ter melhores condições, ainda com estradas talvez menos boas, para essas mesmas pessoas, porque verdadeiramente o dinheiro é o mesmo, não há dinheiro como o sangue, tipo A e tipo B. O dinheiro daqui a 30 anos, para pagar as pensões, ou não pagar, é o mesmo que vai servir para pagar os custos das concessões de grandes investimentos. Isto é só para citar um exemplo. Portanto, não podemos tornar a política numa lógica de cacifros, onde as coisas são independentes. Não, elas são brutalmente interdependentes. Dramaticamente interdependentes. E essa é a grande opção que tem que se colocar. E que a política tem que colocar no seu sentido mais profundo, mais substantivo, mais de longo prazo. Porque, de facto, temos uma visão muito de curto prazo, infelizmente, das situações. Uma última nota, que cheguei ao meu quarto de hora e não vos quero amassar muito mais, tem a ver com o seguinte. E aí também tenho pena que nos últimos anos tenha, de algum modo, recuado. Ou melhor,
não se tem recuado, o que se tem é feito de maneira errada, na minha opinião. Isto, aliás, tem a ver, por exemplo, com os sistemas de saúde, com os sistemas de educação também, com os sistemas de segurança social, que é, no fundo, o que se está a dizer às pessoas é encargos crescentes, benefícios incertos e decrescentes. É a equação que se está a pôr às pessoas, como uma inevitabilidade. O argumento da inevitabilidade é o argumento mais covarde que eu encontro. Porque é aquele argumento que nos diz assim, não temos, não pode, não diga nada. Quer dizer, porque parece que não há mais nenhum caminho a seguir, não há mais nenhuma via a ponderar. Não há inevitabilidades. Nós só temos uma inevitabilidade que é a morte. Tudo o resto pode ser e deve ser discutido. Portanto, quando vem com argumentos de inevitabilidade, eu fico nervoso, confesso. Porque acho que podemos discutir as questões, o que significa... por exemplo, atualmente, nós no sistema de saúde gastamos cerca de 9 mil milhões de euros, e não conto com os déficits de aumentos de capitais dos hospitais EPS, enfim, não vale a pena entrar em aspectos técnicos, cerca de 9 mil milhões de euros. Para 10 milhões e meio de população, nós temos cerca de quase 900 euros por cabeça, por pessoa em Portugal. Nós encontramos aqui margens de necessidade de tornar mais eficaz o sistema, mais equitativo no acesso, no fornecimento, na intensidade do uso. Como na segurança social, não faz sentido que, a partir de um determinado valor, o Estado se preocupe com as pessoas. Ou seja, é preciso darmos às crianças e jovens deste país aquilo que não nos deram a nós, que é uma cultura previdencial, uma cultura de partilha de riscos. Isto é, dizer às pessoas que, sim, o Estado vai resolver alguns dos vossos problemas, mas não vos vai resolver todos. Parte desses problemas tem que ser resolvidos por vós. Esta cultura de partilha de riscos não existe na sociedade portuguesa. É brutal, é brutal. Só para vos dar uma nota, nós falamos muito na dívida pública. A dívida pública, se considerarmos algumas entidades empresariais públicas e considerarmos as parcerias, etc., dará por volta dos 120%, à volta disso, do produto interno bruto. Mas se nós juntarmos essa dívida, o valor atual das responsabilidades que o Estado já criou no domínio das pensões, com os atuais reformados até ao fim das suas vidas, e com os reformandos na parte em que já adquiriram parcialmente o direito a uma pensão, nós andaremos por volta dos 300% do PIB. E não conto aqui com a parte da saúde, que sobre essa nunca se fazem cálculos. Aliás, há pessoas neste domínio que nem sequer sabem somar e há alguma dificuldade. Estou dizendo domínio político da saúde, atenção. E, portanto, é isto que está à frente do tal reinventar o Estado Social. E por isso devíamos dizer às pessoas que a partir de um determinado limite devem estar fora do sistema. A partir de um determinado limite. Não se pode dizer o contrário às pessoas, que é, olha, as vossas pensões ficam tabeladas, isto é, ficam parcialmente confiscadas, que é o que se está a fazer hoje. Há aquelas pessoas que têm um direito que constituíram porque descontaram sobre salários altos durante muito tempo. Não me estou a referir àquelas pensões douradas, no sentido de pessoas que receberam quase um bónus que lhes caiu do céu. Essas sim, essas até deviam ser eliminadas em parte. Agora, há aquelas que foram constituídas simplesmente porque as pessoas contribuíram. Agora não se pode dizer a essas pessoas de repente, atenção, vossa pensão apanha uma pancada. Mas porquê? Como é que se diz isso no fim? Então deve-se dizer no princípio. Bem, isto é só para mostrar que, de facto, e com isto termino, haverá certamente outros aspectos que depois no debate poderemos tratar, no atual, dentro do sistema atual, não temos soluções para as crianças e os jovens de hoje. As soluções, em meu entender, passam por aspectos paramétricos que eu aqui não discuti, que são interessantes, importantes, mas são apenas paramétricos, ou seja, aliviam a dor, mas não resolvem o problema. São benzodiazepinas, enfim, para utilizar aqui uma expressão que é mais cara à doutora Margarida Neto, mas não são verdadeiramente fármacos que resolvam definitivamente o problema. Temos que cuidar da produtividade, essa é a verdadeira solução para reinventar o Estado Social. E, finalmente, temos que avançar decisivamente para uma cultura de partilha de riscos, que seja uma cultura que favoreça o princípio da